Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez na presença de vocês para ministrar a palavra de Deus. Quero começar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, a palavra que eu tenho para vocês nesta noite é sobre a criação, a queda e a redenção. Esses três componentes é conhecido dentro da teologia como uma tríade teológica. Portanto, nós sabemos que foi Deus que criou o ser humano, através de Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceu a Deus. E aí veio então a queda. Mas através de Jesus Cristo veio a redenção. A partir do momento que nós somos inseridos através de Jesus Cristo, da morte de Cristo na cruz, o derramamento de sangue de Jesus, para purificarmos os nossos pecados, o ser humano passa novamente a ter um relacionamento com Deus. Quando o homem caiu lá na queda, o homem então ele perdeu o propósito de Deus para o ser humano, que é o propósito espiritual, que é o propósito de relacionamento, que é o propósito de sabedoria, que é o propósito de saúde física, ou seja, a nossa parte física material. A partir do momento então que nós encontramos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos então a fazer parte deste reino de Deus. Ou seja, nós fazendo parte do reino de Deus, nós passamos a ter um retorno aos propósitos de Deus para nós. Portanto, então nós passamos a ter um relacionamento espiritual com Deus, um propósito relacional com Deus, um propósito de sabedoria com Deus e um propósito físico com Deus. Portanto, esse evangelho do reino de Deus, ele foi um ministério, ele foi um mistério que Deus veio revelando ao ser humano. Portanto, o ministério do reino de Deus, ele é revelado ao ser humano. E isso nós podemos ver lá no em Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26, que diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações pela obediência da fé. Então, irmãos, esse reino, através de Cristo, que nós somos inseridos através de Jesus, é um reino de relacional com Deus. É um retorno desde o princípio da criação. É um momento que nós vivemos adorando a Deus, agradecendo por tudo que Ele faz para nossas vidas. E assim, então, esse reino de Deus manifestado nas nossas vidas é um reino prometido que durará eternamente, conforme nós vemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13, que diz assim: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas os convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os que elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém?